Fala pessoal, meu nome é Elton Neves, eu sou autor do livro Encontrando Sentido e esse aqui já é o 6º vídeo da nossa jornada em busca do sentido da vida. Antes de darmos mais esse passo, só queria lembrar vocês que o livro já está disponível em alguma das maiores livrarias do Brasil. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Bom, no último vídeo nós pegamos uma bela de uma bifurcação e vimos que só a razão não é suficiente para nós encontrarmos aquilo que nós estamos procurando. No vídeo de hoje, nós vamos começar a entender como a fé, esse outro elemento do nosso desenvolvimento, pode nos ajudar na nossa busca. Bora lá? Bom, pessoal, a ideia do vídeo de hoje é a gente começar a construir essa caminhada em que nós vamos usar a fé e a razão para encontrar a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido de vida. Muitas vezes a gente consegue entender uma ideia melhor, um conceito melhor, quando nós ouvimos alguma história ou alguma figura de linguagem. Então eu queria compartilhar com vocês uma história que me ajudou a entender em que ponto a humanidade se perdeu do seu verdadeiro sentido de vida. Então, imagine comigo aí um reino cujo povo era muito amado por seu rei, mas era um reino muito diferente. Não só pela prosperidade da terra em que eles viviam, mas porque eles tinham liberdade para acessar o palácio e desfrutar de uma intimidade e cuidados de um rei que era cheio de bondade, amor, justiça e misericórdia. E esse relacionamento com o rei satisfazia completamente o coração daquele povo. Certo dia, o comandante da guarda real decidiu tentar usurpar o trono com o apoio de 1/3 da guarda, mas não teve sucesso no seu intento, então foi exilado para fora das portas do reino. Não satisfeito com isso, deu um jeito de se esgueirar por entre o povo disfarçado, procurando corromper o coração daquele povo dia a dia, no sentido de convencer eles de que aquele lugar não era bom e que existia um lugar melhor. Então, certa noite, na calada da noite, ele conseguiu convencer as pessoas a sair daquele reino furtivamente em busca dessa tal terra. E aí fizeram uma jornada atrás desse lugar. Depois de terem chegado lá, perceberam que aquilo não passava de uma ilusão, era tudo mentira. E é nesse momento que o ex-comandante da guarda se revela e os subjuga, tornando-os escravos. Obviamente, muitos tentaram fugir dali e voltar para o antigo reino, mas a grande maioria morria tentando, e aqueles que voltavam sabiam que era impossível voltar ao seu antigo lar sem saber o caminho. Quando eles se deram conta de que não conseguiriam voltar, acabaram se acostumando então com aquela terra, e com o passar do tempo foram se tornando cada vez mais parecidos com o seu novo soberano, ou seja, arrogantes, fúteis e egoístas. E o que restou do antigo reino foram apenas histórias contadas de pai para filho. Mas se eles se esqueceram daquele reino, o reino não se esqueceu deles. E agora o novo, atual soberano, o príncipe herdeiro do rei bondoso, decide ir atrás daquele povo que havia se extraviado e os procura por todas as terras até que os encontra. Então, nesse momento, ele oferece anistia àquele povo e os convida a voltar com ele. Mas ele recebe da grande maioria um estrondoso não. Muitos não quiseram voltar, ou porque já estavam acostumados com aquela vida, ou porque não acreditavam que o príncipe era quem dizia ser. Mas ele não voltou de mãos abanando. Em alguns poucos em que restava ainda a esperança de poderem viver num lugar melhor e de que aquelas histórias não eram apenas histórias de crianças, essas pessoas acreditaram no príncipe, aceitaram o convite e voltaram com ele para o reino do rei bondoso. Bom, essa história foi inspirada em algumas afirmações do já citado escritor C.S. Lewis e, na verdade, ela representa aí a convicção de um determinado grupo de pessoas. Nós vamos falar em outros vídeos desse grupo de pessoas, mas esse grupo de pessoas acredita que, assim como governa o rei da nossa história, o nosso mundo também é governado por um rei. E não apenas o nosso mundo, mas o nosso universo. E esse universo foi criado por esse rei e que também criou a humanidade para com ela se relacionar em bondade, justiça, amor e misericórdia. E esse relacionamento com o seu Criador satisfazia o coração da humanidade até certo ponto. E aqui a gente está pensando sempre humanidade como raça, tá? A partir desse ponto, então, a humanidade trocou esse relacionamento com o seu Criador, que lhe satisfazia, por uma ilusão, assim como aconteceu com aquele povo. E a ilusão era de que
a humanidade poderia governar-se a si mesma, poderia determinar o que é o seu sentido de vida, o que é a sua felicidade. Essa decisão fez com que ela se afastasse do seu Criador e ao longo do tempo, assim como aconteceu com o povo, também a humanidade foi se tornando fútil, egoísta e arrogante. E a gente vê as consequências disso aí quando você liga o noticiário, quando você vê as redes sociais, quando você entra na internet. Aliás, é só você olhar para toda a história humana e ver as consequências desse afastamento. Tudo bem, talvez você esteja pensando aí agora, vamos concordar, vamos supor realmente que exista um rei, um criador que governa em amor, justiça, bondade e misericórdia. Se é assim, por que o mundo é como é? Por que a gente tem tanta miséria, tanta fome, tanta violência, tanto sofrimento? E é uma pergunta legítima, porque essa pergunta ela atenta diretamente contra a nossa felicidade, ao princípio da realidade. E eu queria trazer então o C.S. Lewis de novo para nos ajudar a começar a construir uma resposta para essa pergunta. Veja o que ele disse. Deus criou coisas dotadas de livre-arbítrio, criaturas que podem fazer tanto bem quanto mal. Alguns pensam que podem conceber uma criatura que, mesmo desfrutando da liberdade, não tivesse possibilidade de fazer o mal. Eu não consigo. Se uma coisa é livre para o bem, é livre também para o mal. E o que tornou possível a existência do mal foi o livre-arbítrio. Por que então Deus o concedeu? Porque o livre-arbítrio, apesar de possibilitar a maldade, é também aquilo que torna possível qualquer tipo de amor, bondade e alegria. Um mundo feito de autômatos, criaturas que funcionassem como máquinas, não valeria a pena ser criado. Percebe o que está em jogo? Pensa comigo. É o nosso livre-arbítrio. Se nós fomos criados para nos relacionar com o Criador em liberdade e colhermos os frutos então dessa decisão, nós também temos a liberdade de não nos relacionarmos com Ele, também colhermos os frutos dessa decisão. É exatamente essa a consequência. A gente corre atrás de uma felicidade que sempre nos escapa, como a filosofia tem constatado para a gente até aqui. Isso C.S. Lewis então nos ajuda com uma outra figura de linguagem que vai nos ajudar a entender por que isso acontece. A razão pela qual essa tentativa não pode ser bem sucedida é a seguinte: Deus nos criou como um homem inventa uma máquina. Um carro é feito para ser movido a gasolina. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. O próprio Deus é o combustível que o nosso espírito deve queimar, ou o alimento do qual deve se alimentar. Não existe outro combustível, outro alimento. Deus não pode nos dar uma paz e uma felicidade distintas dele mesmo, porque fora dele elas não se encontram. O que ele quis dizer foi mais ou menos isso. É como se você chegasse num posto de gasolina, virasse para o frentista e dissesse assim: ô frentista, bota aí 5 litros de laranja. Ele vai olhar para sua cara e vai pensar, né? Talvez ele não diga, mas ele vai pensar. Esse cara tá pneu. Então, se um carro foi criado para ser movido a gasolina, álcool, e você coloca 5 litros de laranja lá, espera que ele rode e ele não vai rodar, da mesma forma, a máquina humana foi criada para ser movida por Deus, por um relacionamento com Ele, um relacionamento com o Criador. E se ela tentar funcionar de outra forma, então ela não vai rodar, ela não vai andar, ela vai correr atrás de uma felicidade que sempre vai escapar, como a gente tem constatado. Então talvez você tenha chegado até aqui nesse vídeo e tá dessa forma, pulando de projeto em projeto, de alegria em alegria, tentando alimentar a sua alma com coisas que acabam sempre deixando aquele mesmo vazio. Você olha aí as pessoas ao seu redor e você vê elas vivendo esse ciclo vicioso existencial, que é nascer, se desenvolver, crescer, trabalhar, se aposentar, morrer. E talvez para essas pessoas isso faz todo sentido e elas estão satisfeitas com isso, mas você não. Você procura um sentido maior, mais transcendente. Você quer suprir a sua alma com um sentido que possa realmente te satisfazer plenamente. Então, eu queria te convidar a continuar assistindo esses vídeos. A gente tem ainda alguns passos para dar até encontrar aquilo que nós estamos procurando. A gente deu um primeiro passo hoje. Eu tenho certeza que os conteúdos dos próximos vídeos vão te ajudar aí a encontrar respostas para os anseios mais apaixonados da alma humana. Mas não se preocupe, eu vou continuar trazendo aí pensadores, filósofos, e eles vão nos ajudar a construir esse caminho com a fé e a razão. E você vai até se surpreender com alguns nomes que eu vou trazer e que vão usar esses dois elementos para defender qual é o verdadeiro sentido da vida e a felicidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Agradeço a atenção de todos e até a próxima.